Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro aulão aqui do YouTube. Eu amei esse projeto que eu desenvolvi aqui dentro de mim, dentro do meu coração, para que nós possamos agora em outubro falar sobre transtornos mais comuns em sala de aula. E eu estou abrindo com o transtorno da deficiência intelectual porque eu senti na minha atuação, no meu caminhar, que é um assunto que a gente escuta pouco sobre o que fazer quando a gente sabe que estamos recebendo uma demanda de deficiência intelectual. Então hoje vamos bater um papo bem tranquilos, juntos, para que a gente possa conversar em voz alta e falar um pouquinho sobre esse transtorno que é comum, porém de difícil identificação. E às vezes a gente tem dificuldade nos tratos, né, em lidar com as atividades no dia a dia. Se você caiu de paraquedas aqui, eu sou Virgínia Monteiro Cozinha, sou psicopedagoga clínica, atuo aqui em São Paulo, na Zona Norte, e eu trabalho com crianças dentro de transtornos do neurodesenvolvimento e também dificuldades de aprendizagem até os 15 anos de idade. Não trabalho com adultos, trabalho com primeira infância, infância e também adolescência. Quero que você se sinta muito à vontade. Você me encontra em qualquer plataforma, em qualquer página, em qualquer aplicativo, nem sei como dizer mais hoje em dia, como a nossa turma Psicopedagogia. Bem-vindos e vamos aproveitar esse aula. Muito bem, vamos começar a conversar um pouquinho sobre as características principais do transtorno do déficit, do transtorno da deficiência intelectual. Aqui nós já temos em vermelho três características importantes que vocês precisam sempre se ater. Tem atraso global, tem marcos do desenvolvimento em rebaixamento e tem a sua capacidade de adaptação limitada. Dentro dessas três características principais, nós temos sempre que nos lembrar que transtorno do neurodesenvolvimento significa que lá na primeira infância já tinha sinais de que algo estava diferente dentro dos marcos do desenvolvimento daquela criança. Então, quando eu estou falando de transtorno de deficiência intelectual, eu não estou falando de alguma coisa que eu passei a adquirir, mas algo que sempre existiu e que ao longo dos anos, conforme a demanda vai aumentando, né, em nível de dificuldade, né, as coisas da escola, as coisas da vida, do dia a dia, essa criança vai demonstrando essa limitação. E aí a gente começa a trabalhar para que a gente possa desenvolvê-la de forma integral. Então, aqui, logo de cara, o que a gente precisa entender é que nós estamos falando de déficits em capacidades mentais, genéricas, mas a gente está falando exatamente do quê? Déficits no raciocínio, na solução de problemas, no planejamento, no pensamento abstrato, no juízo, na aprendizagem acadêmica e também na aprendizagem por experiência. Quer dizer que essa pessoa com deficiência, né, da deficiência intelectual, ela não consegue atingir padrões de independência pessoal nem de responsabilidade social. Ela também vai apresentar déficits na comunicação, na participação social, no funcionamento acadêmico, no seu funcionamento profissional e também na sua independência pessoal, tanto em casa quanto na comunidade. Os indivíduos dentro da deficiência intelectual, eles estão incapacitados de participar em avaliações sistemáticas do funcionamento intelectual e também são jovens demais, imaturos demais para participar de testes padronizados. Por isso que quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, sempre está associado à adaptação. A gente precisa avaliar? Claro que precisa, mas temos também que adaptar para que essa criança consiga mostrar para todos nós o seu grau de conhecimento. Então vamos já resumir esse comecinho do nosso encontro. Se eu estou falando de transtorno, estou falando do desenvolvimento infantil, dos marcos que essa criança não atingiu durante a sua evolução, durante o seu crescimento. Se estamos falando de deficiência intelectual, também temos níveis que vão de leve até profundo. Ou seja, algumas limitações
estão dentro do nível leve e limitações muito profundas na parte cognitiva, adaptativa, funções executivas, linguagem, quando eu estou falando no nível mais profundo, tá bom? As áreas afetadas são as áreas afetiva, cognitiva, a matriz, né, quando a gente fala em toda a questão da função executiva, os campos atencionais. Nós também estamos falando de áreas afetadas no sentido acadêmico, social e também relacional. Mas nós não podemos dizer que esta pessoa, esta criança fofa, esse jovem maravilhoso, não será capaz de aprender. Então aqui a gente para um pouquinho e volta, né, para as nossas aulas lá na pedagogia, nas nossas aulas na psicologia, onde a gente falou um pouquinho sobre Vygotsky. Quando eu digo um pouquinho é porque tem muita coisa para saber sobre ele, sobre as leituras, os trabalhos que ele desenvolveu. Aqui nós vamos falar sobre a relação dialética. E a relação dialética, ela está dizendo para a gente o seguinte: eu sofro interferência do meio. O meio e eu caminhamos juntos. O meio interfere sobre mim, meu modo de pensar e agir, e eu interfiro também no meio em que eu estou inserido. Então, quer dizer que regras sociais eu vou internalizando, eu vou me transformando, isso transforma a minha linguagem, transforma meu modo de me socializar com outras pessoas, porque se eu estiver em um ambiente rico de estímulos, eu consigo ter aprendizagem. Aprendizagem, queridos e queridas, não quer dizer apenas aprendizagem formal, mas também a nossa bagagem de vida. Eu trago comigo uma mochilinha de vivência, aquela que eu trago de conhecimento de mundo, onde eu também tenho experiências que acontecem fora dos muros da escola. Mas, se a gente rotula essa criança, essa pessoa com deficiência intelectual, é o mesmo que eu estar dizendo que essa criança, esse jovem, esse adulto, não é capaz de aprender. E a gente sabe que isso é impossível. Só é impossível eu aprender se eu estiver isolado no meio do nada. E mesmo assim, talvez eu aprenda habilidades de sobrevivência. Porque o nosso cérebro está o tempo todo crescendo. Ele é plástico, ele absorve informações, ele cria soluções, ele encontra caminhos. Então, o ser humano está sempre em aprendizagem. A diferença é que se eu estou falando de uma criança com deficiência intelectual, existem particularidades em seu transtorno que pode fazer com que essa aprendizagem aconteça de uma outra forma, tá bom? Então agora, vamos falar especificamente sobre essas particularidades do transtorno da deficiência intelectual. Ritmo de aprendizagem lento, ou seja, precisa de mais tempo para assimilar, mais tempo para realizar tarefas. Isso significa que eu não posso simplesmente ir dando etapas, passando por etapas. Significa que eu preciso entender se a criança consolidou. Ou seja, se eu estou ensinando leitura e a minha meta macro lá na frente é que essa criança tenha uma leitura, quantas coisas antes disso eu preciso ter certeza que ela consolidou até atingir a leitura? Então eu vou começar por onde? Pelo princípio alfabético. Só vou sair desse conhecimento sobre o princípio alfabético quando eu entender de fato que a minha criança consolidou. Daí sim eu posso continuar subindo a minha escadinha até a leitura, até a interpretação textual. Mas aqui estamos falando de uma aprendizagem mais lenta. Vai acontecer esse conhecimento? Vai. Vai acontecer essa aprendizagem? Com certeza, mas em um ritmo mais lento. Capacidade de abstração e generalização limitada. E aqui eu estou falando do campo do raciocínio, do campo da lógica, do campo matemático. Vou ter uma criança que aprenderá, sim, mas mais uma vez, precisa entender onde ela está para que eu possa mediá-la para o próximo conhecimento. Eu não vou conseguir fazer isso simplesmente ir passando, soma, subtração, multiplicação, divisão, se a criança não consolidou as habilidades preditoras daquele assunto. Então, eu preciso ter calma. Vai acontecer, mas num ritmo mais lento. Capacidade para adquirir conceitos e memorizar informação prejudicadas. Pouco entendimento com duas ou mais ordens. Então, não adianta aqui eu encher a minha criança com informações. Se a memória dela é prejudicada, se a capacidade dela de adquirir novos conceitos, de assimilar novos conhecimentos, se a capacidade dela de tempo, de realização de tarefa é diferente, então eu também preciso agir de forma diferente.
Então, se eu tenho uma atividade com 3 etapas, eu vou compartimentar essa atividade e vou apresentá-la de uma forma sucinta. Ele resolveu a primeira, partimos então para a segunda. Resolveu a segunda, partimos então para a terceira parte dessa atividade. Dificuldade de adaptação em situações novas, dificuldade na expressão e no controle dos sentimentos, atraso no desenvolvimento psicomotor, percepção sensorial, linguagem, comunicação. Imaturidade social para a sua idade cronológica, dificuldade de linguagem, tanto na expressiva, porque tem um vocabulário limitado, quanto na receptiva, ao receber instruções e informações. Habilidade social limitada. Eu até socializo, mas socializo de uma forma muito diferente do que os demais. Então, as habilidades sociais é algo que você pode trabalhar também com essa criança. Prejuízo quanto à relação temporal, o ontem, o hoje, o amanhã, o que eu fiz ano passado, o que eu farei no futuro. E também a dificuldade na manipulação do dinheiro, principalmente em questões do dia a dia. Tudo certo até aqui? Tudo certo. Mas resumindo, quando a gente falar desses 4 pontos, quer dizer que estamos falando de deficiência intelectual. Habilidades intelectuais, comportamento adaptativo, interação social, contexto, ou seja, o meio onde eu estou, e saúde, o que se diz respeito à parte orgânica, ao funcionamento do meu físico mesmo, da minha parte cognitiva também. Lembramos que sempre, quando a gente fala sobre psicomotricidade, estamos falando que não somos, a gente não está dividido, né? O psico e o motor estão sempre caminhando juntos. Então, eu preciso também entender de que forma que essa pessoa com deficiência está com o seu lado psicológico, sua maturação cognitiva e o seu lado motor caminhando juntos para a formação desse sujeito de maneira integral. Então, aqui nesse slide, nós vamos explicar, então, esses 4 aspectos. Se eu estou falando de habilidade intelectual, estou falando do quê, Virgínia? Estou falando das capacidades. Abstração, reflexão, resolução de problema, compreensão, planejamento. Eu já sei que as habilidades intelectuais dessa criança estão prejudicadas. Se eu estou falando de comportamento adaptativo, eu estou falando do quê? Estou falando do conjunto de habilidades que eu preciso ter para lidar com o meu dia a dia, na minha casa, na escola, com os amigos. E eles têm um comportamento adaptativo prejudicado. Quando eu estou falando de interação social, aí eu não preciso, falar muito sobre isso, porque nós sabemos. É o modo como a gente, lida com o nosso dia a dia, com o nosso ambiente, com as pessoas ao nosso redor, comigo mesmo, com os meus pares e assim por diante. E se eu falo de contexto e saúde, eu quero saber sobre o que está acontecendo à minha volta, o ambiente, a cultura onde eu vivo, porque tudo isso influencia em quem eu sou. Mas, se nós estamos aqui até agora, é porque agora chegou a hora da prática. E a gente quer entender como é que eu pego todo esse conhecimento e transformo em prática. Mas aqui a gente vai fazer uma pausa para falar 2 coisas importantes. Eu não estou inventando essas dicas para vocês. Essas dicas, elas são dicas que funcionam. Segunda coisa, você que está assistindo precisa adaptar essas dicas para a sua realidade. Não adianta escrever para mim nos comentários, isso eu não consigo fazer, não tenho apoio, não tenho auxiliar em sala, tenho muita demanda, sala numerosa. São problemas que estão acontecendo na nossa sociedade e que estão muito além desse bate-papo que nós estamos aqui. Mas eu tenho certeza que alguma coisa daqui você vai conseguir praticar, já entendendo as características da criança com deficiência intelectual e aí melhorar o seu dia a dia em sala de aula. Então eu te convido agora a observar comigo algumas dicas práticas, tá bom? Aulas práticas, aulas divertidas, aulas dinâmicas, tema sempre na lousa, para que a criança sempre olhe para frente e saiba o assunto que está sendo tratado. Quando a gente fala de aulas práticas, no próximo slide você vai ver um pouquinho, você que está assistindo, que eu estou falando sobre não somente a sala de aula, mas pensarmos em outros ambientes também. Permitem que essas crianças falem sobre as suas vivências.
E permitir isso significa que ali numa roda de conversa, talvez ela traga uma informação que não esteja necessariamente sendo tratada naquele momento. Mas você permitir que ela se expresse, isso vai fazer com que o vocabulário dela aumente, vai fazer com que a autoestima dela aumente. E assim, a gente tenha uma criança mais confiante, mais participativa em sociedade. Utilizem materiais concretos, palpáveis, porque se eu digo que essa minha criança, esse meu jovem, tem dificuldade de abstração, de imaginar, eu não vou trabalhar no campo da imaginação. Eu vou trazer a informação para que esse jovem, essa criança, apalpe, segure, para que aquele assunto se torne concreto. Não adianta eu imaginar como é um celular. Eu preciso ter esse celular em mãos para que o meu cérebro, meu cognitivo, meu léxico tenha agora a imagem, peso, tamanho, diversos tipos, e assim eu estou aumentando meu vocabulário. Trabalhe em formas, cores, texturas, explorem objetos, caprichem em contações de histórias, usem muitos recursos visuais, coloridos, chamativos, músicas, porque eles gostam bastante dessa dinâmica de sala de aula. Quando você estiver dando sua aula, grifa na sua lousa, deixa lá bem evidente quais são as palavras mais importantes daquele assunto, ou até mesmo na atividade adaptada que você entregar para essa criança. E lembrando sempre, ordens claras, curtas, por etapas. Elogios sinceros. Eu quero que a autoestima dessa criança com deficiência esteja lá em cima, porque se ela está com a autoestima bem elevada, ela vai trazer muito mais respostas para mim sobre o seu dia a dia, sobre a forma de lidar com as pessoas ao seu redor e também com as habilidades acadêmicas. Vamos explorar então ambientes diferentes da escola. E não adianta me falar que com sala grande não dá para sair da sala de aula, porque eu sigo excelentes professores no Instagram que tem aulas incrivelmente maravilhosas, mesmo com uma sala numerosa. Abusem do uso das tecnologias. Certifique-se sempre de que essa criança esteja entendendo. Dá um toquinho no ombrinho dela, chama o nome dela enquanto você está explicando. Não é verdade, fulano? Não é verdade, ciclana? Para fazer a criança voltar para você e continuar prestando atenção. Não trabalhe com essa criança sob a ótica de tentativa e erro. Tentativa e erro me leva ao erro. A gente sempre pensa assim, mas vai levar ao acerto, né? Ela vai errando, errando, errando até aprender. Mas no caso da criança com deficiência, isso baixa a minha motivação. Eu vou abaixando da motivação, porque eu vou me sentindo cada vez mais incapaz. Então, trabalhem sempre de uma forma que ela consiga dar a você esse conhecimento. Por isso a adaptação de atividades, por isso a adaptação de provas. Eu não quero espremer essa criança até ela me dar conhecimento. Eu quero que ela se sinta capaz de me dar esse conhecimento. Então, nada de provas com múltipla escolha. Eu fiz uma prova adaptada, bem enxuta, e aí para cada atividade eu colocava lá 3 opções para a criança escolher. Opções de escolha significa abstração, significa que eu tenho que mentalmente comparar, saber a diferença, o que é melhor, o que é pior, o que cabe dentro dessa lição. Isso não acontece na deficiência intelectual. Então, por favor, não deixem que suas crianças sintam-se testadas o tempo inteiro. Isso já acontece na vida, dentro do transtorno, das muitas dificuldades que ela enfrenta no seu dia a dia. Sejam mediadores. Enfim, chegamos ao final desse aulão. Aqui está a nossa bibliografia, baseada sempre em evidência, sempre em ciência. Temos o DSM-5-TR, falando sobre o transtorno, os critérios desse transtorno. Temos o livro da editora WAK, falando sobre o aluno com deficiência intelectual, base desse nosso aulão. E também temos o livro Dificuldades de Aprendizagem, Abordagem Neuropsicopedagógica, também da editora WAK. E eu espero que vocês façam ótimas leituras para que vocês continuem sempre avançando no conhecimento e na prática de vocês, tanto em sala de aula como no seu ambiente clínico. Muito obrigada por ter estado comigo até aqui. Lembre-se sempre de que não importa a demanda, sempre há tempo para aprender. Essa criança, esse jovem pode aprender. Você me encontra em todas essas redes sociais, sempre como a nossa turma Psicopedagogia. E eu te espero para o próximo aulão, que será na próxima semana.
Um beijo e muito obrigada!